Ai, saco, desculpa. Ai. Bom, pessoal, vamos lá? Pessoal. Oi, professor! Olá, vamos. Então, só para deixar claro aqui, tá? Cai toda a matéria da prova, tá? Então, tudo que a gente viu daqui para trás cai, vai ser cobrado. E a gente tem aqui, então, as matérias. Primeiro, uma parte de introdução, que é com a parte de fluxograma, pseudocódigo e, e teste de mesa, tá? Então, tem essa primeira parte da matéria, que eu não vou revisar de novo, a gente já tem aquele primeiro revisão. A parte de estrutura de programação, aqui também, que a gente vai pular, porque a gente já fez essa revisão dessa estrutura, e vai começar aqui de linguagem de programação, tá? Então, na verdade, vai começar aqui de programação em C++, porque ali também a gente já viu compiladores, tradutores, isso aqui. Então, vamos começar aqui de programação C++, que é mais de boas e é mais importante para agora. Ctrl L? Isso. Peraí, professor, mas eu não consegui ouvir daqui não. Hã? Não consegui ouvir nada. Não. Explicou como é que tá. Só expliquei que daqui para trás a gente vai cair toda a matéria. Então, tipo assim, fluxograma, pseudocódigo e todas essas coisas são necessárias. Porém, entretanto, todavia, a gente vai começar aqui a partir de C e C++, porque para trás a gente já tem outra revisão que está explicando. Tudo bem, muito obrigada. Aqui, a partir de C e C++. A gente vai começar daqui a revisão, e aí a gente leva até o finalzinho e vai até a última parte da matéria. Matriz. A gente vai ver rapidinho, não esquenta não. Não vai ter muitas avaliações. Oi? Tá lá. Justamente por ele que eu estou considerando que vai começar aqui, porque a gente já tem aquele outro vídeo. Tá? Bom, pessoal, vamos lá? Então, começando aqui, o que a gente tem dentro da programação C e C++? Puxa. Tudo bem. Então, a primeira coisa que a gente tem dentro da programação C e C++ são os tipos de variáveis, tá? Quais são os tipos de variáveis que a gente tem dentro do C que a gente utiliza, tá? O primeiro deles é o tipo caractere, o tipo char. Tá? Então, o primeiro tipo de variável que a gente vai ter para trabalhar é o tipo caractere. Depois, o tipo boolean, mas esse a gente não vai utilizar. O tipo int, que é o inteiro, propriamente dito, sem pontos flutuantes, sem casas decimais. O tipo ponto flutuante, que é o float, que considera que tem o número com casas decimais. O tipo ponto flutuante de precisão dupla, que é o double, ou seja, tem o dobro de casas de precisão. E esses são os tipos de variáveis que a gente vai ter. Tá? Sobre esses tipos de variáveis, qual que é o tamanho de cada um deles? Calma aí, eu tenho. O caractere tem 1 byte, 8 bits. 8 bits, 1 byte, o caractere. O int tem 32 bits. Isso, o int tem 32 bits ou 4 bytes. O float também, 32. 32 ou 4 bytes e o double tem 64 ou 8 bytes. Isso, tá? Então, o caractere tem 1 byte, o int tem 4 bytes, o float tem 4 bytes, o double tem 8 bytes. Considerando em bits, fica 8, 32, 32, 64. Oi. Caso eu pergunte, Tipo, eu vou falar na prova, quais são os tipos de dados em C? A gente tem que saber todos ou só os que você mostrou pra gente? Só os que eu mostrei pra vocês. Tipo, você disse que aquele bool ali... Não precisa. Não precisa. Não precisa. Tá. Então, tipo, se for cair na prova, vai cair esses 4. Tá. Bom, prosseguindo. Scanf. O que é o scanf? Bom, scanf é a leitura, tá? Então toda vez que eu vou querer ler algum dado, eu vou utilizar o scanf, tá? Como que a gente vai utilizar o scanf? O scanf, ele vai ter a seguinte grafia. Scanf, minúsculo, abre parênteses, abre aspas duplas, aí as máscaras de leitura, então, por exemplo, eu quero ler dois inteiros separados por espaço. Então, porcentagem D, espaço, porcentagem D. Quero ler 2 inteiros separados por ponto e vírgula. Porcentagem D, ponto e vírgula, porcentagem D. Quero ler um inteiro, um float e um caractere. Então, porcentagem D, espaço, porcentagem F, espaço, porcentagem C. Tá?
Então, conforme o que eu quero ler, eu vou colocar as máscaras de leitura aqui nas máscaras. Tá? Vou fechar as aspas duplas, vou colocar vírgula e vou colocar o e comercial e o nome da variável de acordo com as máscaras, na mesma sequência. Então, por exemplo, se era um int, um float e um char, vai ter e comercial, uma variável que é do tipo int, vírgula, e comercial tipo que é float, e comercial tipo que é char. Tá? Então, teremos as três variáveis aqui declaradas. E aí, ponto e vírgula, fecha parênteses, ponto e vírgula. Tá? Quem são as máscaras que a gente pode utilizar? A gente pode utilizar a máscara porcentagem D de inteiro, porcentagem F de float, porcentagem LF para double e porcentagem C para caractere. Tá? Lembrando que na leitura no scanf, a variável sempre vai usar o e comercial antes do nome dela. Então, se eu tenho uma variável x, para fazer a leitura dela vai ser o e comercial x. Se eu tenho um vetor de 10 posições, eu quero ler a terceira posição, então e comercial, vetor na posição 3. Tá? Sempre com e comercial na leitura. Bom, depois, o printf. O que é o printf? O printf é a escrita de dados. Tá? Então, ele tem uma grafia bem semelhante à do scanf, com algumas diferenciais. Quais diferenciais? Bom, ele é printf, abre parênteses, abre aspas duplas, aí o texto e as máscaras, mais a formatação que eu quero, vai estar dentro desse texto. Tá? Então, se eu quero que o texto pule uma linha, vai ter um /n. Se eu quero que o texto apareça com uma tabulação, vai ter um /t. Se eu quero que ele seja um texto, 2 pontos e um número inteiro, então vai ser texto, 2 pontos e um número inteiro com porcentagem D. Tá? Aqui são exatamente as mesmas máscaras, o mesmo porcentagem D, porcentagem F, LF, porcentagem C. Vai fechar o campo de texto e aí vai colocar a vírgula e o nome das variáveis de acordo com as máscaras. Então, por exemplo, eu tenho 3 máscaras de novo. Vamos dizer que eu tenho uma máscara de caractere, uma máscara de float e uma máscara de inteiro. Então, vai ter vírgula, um caractere tipo char, vírgula, um caractere tipo float, vírgula, um caractere tipo int. Tá? Fecha parênteses, ponto e vírgula. E essa é a grafia do printf. Tá? Belezinha? Bom, depois a gente tem o if-else. O que é o if-else? Bom, o if-else é um cara que permite fazer a seleção entre executar ou não um certo trecho de código. Tá? Então, por exemplo, se ele coloca aqui if uma condição, se isso daqui for verdadeiro, então ele vai executar o que está dentro desse código aqui, o que está dentro dessas chaves. Tá? E o else? Se ele tem uma condição, então uma condição a ser verificada, por exemplo, o x é menor que 10. Se o x for menor que 10, ele executa o que está dentro desse primeiro código aqui, desse código 1, que está entre essas chaves. Se tiver o else, ele vai executar o que tiver entre essas outras duas chaves. Tá? Então, sempre um dos dois códigos vai ser executado. Qual deles, de acordo com a afirmação que está aqui dentro da condição. Então, se a condição for verdadeira, o código do if. Se a condição for falsa, o código do else. Tá? O while e o do while. Bom, o while e o do while são os dois primeiros laços de repetição que a gente viu, certo? Nesses dois laços de repetição, a gente tem o seguinte, a gente tem, no while, a gente tem um while, abre parênteses, a condição a ser verificada, fecha parênteses, abre chaves e o código a ser executado, fecha chaves. Tá? Então, o que ele faz? Ele primeiro pergunta qual é a condição, verifica a condição e depois, se a condição é atendida, ele executa o código. Tá? E o do while? O do while, ele não pergunta, ele primeiro pergunta, o que eu faço? Aí ele faz e depois ele vê se ele vai repetir novamente, perguntando qual é a condição de repetição. Certo? Então, o while, a gente sempre vai utilizar quando a gente já sabe qual é o valor da condição que a gente tem que verificar. Então, while x menor que 10. Então, beleza, então eu sei que o x já deve ter um valor e eu estou verificando que eu vou fazer um certo código enquanto o x for menor que 10. E o do while? Bom, vamos dizer que aqui dentro tenha um leia x e imprima x vezes 2. Tá? E ele vai fazer isso enquanto o x for menor que 10. Então, como que eu vou verificar antes de executar? Não tem como. Tá? Então, ele vai ter que dizer primeiro do, a leitura, a impressão, enquanto o x for menor que 10. Então, ele vai dizer que é a condição de repetição mais póstuma. Beleza? E o for? Bom, o for ele é uma simplificação, na verdade, do while. Ele faz exatamente a mesma coisa que o while, só que em uma condição específica, onde eu sei quantas vezes ele vai repetir. Tá? Então, por exemplo, eu tenho que fazer um processo 10 vezes, certo?
Eu tenho que fazer uma leitura, essa leitura tem que ser realizada 10 vezes. Como que eu vou fazer essa leitura? Vamos dizer que, por exemplo, eu vou usar um for. Então eu vou ter uma condição de início, vou ter uma condição de parada, vou ter uma decisão de incremento e vou ter um código a ser executado para cada sentença. Tá? Então, por exemplo, se eu quisesse fazer um for que repetisse 10 vezes, eu podia fazer um for int i igual a 0, ponto e vírgula, i menor do que 10, ponto e vírgula, i mais, fecha parênteses. E aí abre chaves, o código do que vai ser repetido, fecha chaves. Tá? E aí eu tenho que esse código vai ser repetido 10 vezes. Tá? Beleza? Todo mundo se lembra do for, do while e do while? De boinha? Beleza. Então, operadores de incremento. O que tem nos operadores de incremento? Os operadores de incremento a gente tem dois tipos. A gente tem os operadores pré-fixados e os operadores pós-fixados. Tá? Quando a gente está falando dos operadores de incremento, ele é um operador. Tá? Por ser um operador, ele tem também uma ordem de precedência. Tá? Então, quem são os operadores que a gente já tem? A gente já tem soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá? E aí a gente está acrescentando mais dois, os operadores de pré e pós-fixados. Tá? Então, o que é ser o operador pré-fixado? Eu estou fixando ele pré-execução dos demais operadores. E o pós-fixado? Eu estou fixando ele pós-execução dos demais operadores. Tá? Então, numa sequência lógica, eu vou executar primeiro todo mundo que é pré-fixado, depois todo mundo que é multiplicação e divisão, depois todo mundo que é soma e subtração, e por fim todo mundo que é pós-fixado. Sempre considerando na minha equação da esquerda para a direita. Tá? Então, se eu tiver uma equação gigantesca lá no código, a gente vai ter que montar qual que vai ser a árvore que vai ser executada da esquerda para a direita, considerando os operadores pré e pós-fixados. Belezinha? Tranquilinhos? Então, e aqui tem um exemplozinho. Então, um exemplo pequenininho que é, considerando o pré-fixado, então eu tenho A valendo 5, B valendo 5, e eu quero fazer A recebe A mais B. Então, o que ele vai fazer? Primeiro ele vai fazer o B recebe B mais 1, porque ele é pré-fixado. Depois ele vai fazer o A receber A mais B com o B atualizado. Então ele vai fazer B recebe B mais 1, o B vai de 5 para 6, e o A recebe A mais B. Então 5 mais 6. 5 mais 6, 11. Então o A passa a valer 11 e o B passa a valer 6. E se fosse pós-fixado? Bom, se fosse pós-fixado, considerando os mesmos valores de entrada, A5 e B5, e eu fizesse A mais B mais, ele primeiro iria realizar A mais B, e depois B recebe B mais 1. Então, A recebe A mais B, 5 mais 5, 10. B recebe B mais 1, 6. Tá? Então, ali a gente vê que o valor do B foi exatamente o mesmo. Aonde está a diferença? No valor do A. Beleza. Aí a gente teve alguns exercíciozinhos para vocês fazerem, certo? Espero que vocês tenham feito todos. Não, sem piadinha. Por exemplo, vamos lá. Eu até acho que eu mostrei. Dia 17? 16? 17. Então, não sei se na ano que vem é outra, daqui a 2 semanas. Tá. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui nos exercícios eu gosto de mostrar esse daqui. Cadê? Esse daqui, ó. Faça um programa que leia 2 horas e calcule a diferença de tempo entre elas. Faça um programa que calcule 2 horas a diferença entre elas, da primeira para a segunda. Caso a primeira seja maior, significa que a segunda é no dia seguinte. É o programa do OR. E o da prova. Faça um programa que calcule a diferença entre 2 dias quaisquer, considerando o ano com 12 meses, cada mês com 30 dias. Se a primeira data for posterior, à primeira data, significa que a segunda está no ano seguinte. A gente fez isso, só que a gente fez isso na prova. E na APS. Sim. Professor, você vai colocar as notas quando? Já vai colocar? Que nota? As notas da PS. Não, isso aí esquenta não. Não importa. Não se Não, preocupe. porque a gente precisa saber quanto a gente tem que tirar no M2, né?
8. Tranquilo, facinho. 8 tá de boa. 8 passa. Tá fácil. Para essa provinha aqui de boinha, facinho. Depois, exercício 28. Faça um programa que leia um número e verifica se ele é primo. Caso seja primo, imprima é primo. Caso contrário, pedir para o usuário outro número. Tá. Então, esses exercícios aqui estão para mostrar, por exemplo. Ó, esses daqui da sequência do 25, 26, 27 e 28, desculpa, 25, 26 e 27, é só para mostrar tipo, que, teoricamente, o que eu pedi na prova já estava nos slides antes para vocês fazerem. Então, possivelmente, o que vai ter na prova já está nos slides também para vocês fazerem. Tá? Então, muito assim parecido. Tudo bem, na prova eu juntei o 27 e o 26. Juntei o 26 e o 27 e aplicou o exercício da prova, que era do aniversário. Mas, é exatamente a mesma coisa. Tá. Bom, depois a gente entra na última matéria, que é a parte de vetores e matrizes. Tá? O que a gente tem nessa última parte? Bom, vetores e matrizes são estruturas homogêneas. Tá? O que significa ela ser homogênea? Significa que elas estão agrupando dados e esses dados são todos do mesmo tipo. Tá? Por isso que são dados homogêneos. Tá? No caso, por exemplo, de vetor, a gente pode distinguir ele como se fosse um vetor linha ou um vetor coluna. Tá? Isso depende da solução que eu quero atribuir. Vamos dizer que eu quero fazer uma solução em cima de andares de um prédio. Então, para mim, ele vai estar de pé, o vetor. Eu quero saber um vetor de acordo com a distância de obstáculos dentro de uma pista. Então, é um vetor horizontal. Tá? Então, só muda o jeito que eu estou enxergando esse vetor, mas dentro da memória ele vai ser exatamente a mesma estrutura. Tá? Então, eu posso enxergar ele como linha ou coluna, mas dentro da minha memória ele é exatamente a mesma coisa. Tem mais umas coisinhas aqui, mas é mais conceitual. Isso aqui talvez seja alguma questão de múltipla escolha. De boinha. Qual? A de vetor. Essa partezinha assim. Claro, oxe, é mó de boa. Como que a gente acha um elemento? Basicamente a gente sabe aonde começa o nosso vetor. Então a gente tem a origem do nosso vetor. E a partir da origem a gente consegue indexar todo o tamanho do nosso vetor. Então vamos dizer que aqui tem um vetor, eu consigo indexar ele posição por posição. Então começa na posição 0, posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Então, eu vou indexar o meu vetor a partir da origem. Diga. Se vai ser com consulta? Eu vou pensar. Eu estou pensando. Não. Professor, agora, dependendo da outra prova, se fosse tipo uns 4 programas pra gente fazer, sem aquelas questões de dissertação lá, acho que é melhor também. Que questão? Não, mas essa prova vai ter questões para fazer, vai ter tipo mais código. Mais código? Tipo, que nem aquela última, que nem a PS de vocês. Mas essa é uma questão só, né? Não. Não, você pode tomar a decisão de usar a estrutura que você quiser. Eu vou propor um enunciado, a estrutura que você quiser usar, você pode usar. Por exemplo, tem gente que não gosta de usar o for, tem gente que prefere usar só o while. Sem problema nenhum. Tá? Tem gente que prefere usar o for. Ajuda. Tá? Bom, sobre vetores, o que a gente tem? Então, cadê a declaração? Então, como que a gente declara um vetor? A gente vai declarar, primeiro, escolhendo o tipo dos elementos do meu vetor. Nesse caso aqui, eu escolhi como int. O nome do meu vetor, que também tem que ser um nome respeitável por uma variável, então não pode ser nome igual a uma variável que já exista, não pode ser um nome reservado, tem que começar com uma letra, não pode ter espaço, faz diferença maiúscula e minúscula, pode colocar número no meio, tá? Mas respeitando os nomes de variáveis normais. Tá? Então aqui nesse caso eu escolhi x, e depois colchetes com o tamanho do meu vetor. Nesse caso aqui, um tamanho n. Tá? Então, e um ponto vírgula. Então, nesse caso aqui, a gente tem um vetor x do tipo inteiro com n posições. Tá? Coisas importantes sobre o vetor. O vetor ele é sempre um tipo homogêneo de dados, ou seja, todas as minhas posições dentro do meu vetor são exatamente do mesmo tipo. Então, se eu quero ter um vetor de 10 posições inteira,
as 10 posições são do tipo inteiro. Nenhuma posição vai ser float, não tem como trabalhar com elas como outra coisa. Elas vão ser todas inteiras. Tá? A primeira posição no vetor é sempre a posição 0. A última posição do vetor é sempre a posição n-1. Então, se eu tenho um vetor de tamanho n, vai ser sempre a última posição n-1. Então, um vetor de tamanho 10 começa em 0 e termina em 9. Um vetor de tamanho 100 começa em 0 e termina em 99. Um vetor de tamanho 5 começa em 0 e termina em 4. Tá? Então, sempre dessa forma. E para atribuir e ler ou imprimir os valores, a gente pode colocar de forma direta como se fosse um inteiro. Então, scanf, porcentagem D, quero ler um valor na casa 3. Então, porcentagem D, e-comercial X na casa 3. Então, estou lendo ele tranquilamente. Beleza? Então, vou acessar cada uma das posições como se fosse um inteiro tradicional. Aí vocês tiveram alguns exercíciozinhos, a gente fez esse daqui em sala. Aí depois esse exercício 2 a gente fez semana passada. Depois o exercício 3 ficou para vocês fazerem. E aí algumas coisinhas sobre matrizes. Tá? O que é uma matriz? Primeira pergunta importante. O que é uma matriz? É um vetor de vetores. Tá? Isso que é uma matriz. Certo? Então, uma matriz é um elemento que vai ter duas ou mais dimensões. Enquanto o vetor tem uma única dimensão, então, por exemplo, a minha primeira variável, meu inteiro ele era uma única variável, uma coisinha só. Um único espaço de memória cabia um inteiro. O meu vetor, eu cresci ele numa dimensão. Então, agora eu tenho uma dimensão e eu vou indexar dentro dessa minha dimensão. E a matriz, eu acrescentei mais dimensões. Então, por exemplo, eu acrescentei mais uma dimensão. Então, agora eu tenho um vetor de vetores. Tá? Beleza. Então, aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse colocar essa coluna aqui dentro do vetor, o que seria? Seria um vetor de cadeiras de 9 posições. E se eu quisesse colocar agora a sala de aula como se fosse uma matriz? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas por 9 cadeiras. Então, eu tenho 7 linhas por 9 colunas. Então, eu vou primeiro indexar cada uma das fileiras. Então, eu vou indexar a primeira fileira, segunda fileira, terceira fileira. Uma variável. Uma variável sala. E aí, minha variável sala vai ter 7 por 8. Isso. Exatamente. 56? 56. Exatamente isso, certo? Então, eu poderia representar toda a sala de aula como se fosse um vetor? Poderia. Por exemplo, se vocês olharem, eu acho... Não sei se os computadores... continua tendo. Os computadores, eles têm as marcações dizendo qual que é o número do computador. Se você olhar na tampa dele, é um vetor. Então, seria a posição do meu vetor, ó. Aqui começa na posição 1, 2, 3, 4, 5. Aí, de repente, entra na posição 10, 11, 12. Ali, ó, já tem o computador 28, lá tem o computador 48, e assim vai indo, tá? Então, eles seriam posições de um vetor. Só que como que, por exemplo, eu vou chegar aqui e vou dizer, eu quero achar o computador na posição 30. Pô, como é que eu vou saber qual que é o computador na posição 30? Eu teria que meio que ir percorrendo para achar onde que está a posição 30. Não sei nem em qual coluna está da sala de aula. Agora, se eu falar, eu quero saber quem é que está na posição 3, coluna 3. Então, é fácil de achar, ó. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então, achei a pessoa que está na posição 31, no caso seu. Tá? Então, a partir da matriz fica mais fácil de indexar. Na verdade, eu só estou olhando para um vetor de maneira diferente. Estou usando linha e coluna para endereçar um espaço de memória maior e, a partir disso, achar de forma mais fácil meus elementos. Tá? Vai ter exercício que eu vou solucionar melhor usando vetor, vai ter exercício que, por conta do enunciado ou por conta da proposta, vai ser melhor enxergar ele como uma matriz. Por exemplo, se eu quisesse fazer um mapa de temperatura da sala de aula, seria possível fazer um mapa de temperatura da sala de aula? Por exemplo, se eu dissesse que eu vou medir uma temperatura dentro de cada metro cúbico da sala de aula, como que eu poderia representar essa sala de aula computacionalmente? Por uma matriz. De mais ou menos que tamanho? Vamos dizer que ela tenha
9 metros, 7 metros, 3 metros. Então, uma matriz 9, 7 e 3. 9,7,3? Não. Assim, ó. Então, por exemplo, se eu quisesse a sala por temperatura, vamos dizer que a temperatura é do tipo float. Então, float, sala, 9, 7, 3. Tá? Então, é como se eu tivesse um vetor de 9 posições, onde dentro de cada posição eu tenho um vetor de 7 posições, onde dentro de cada posição eu tenho um vetor de 3 posições. Então, por isso que matriz é um vetor de vetores. Tá? Sempre o maior prevalece primeiro? O maior, como assim? Não. Não, não. Não, não. Pode colocar, tipo, se eu quisesse colocar 3, 7, 9, poderia. Depende geralmente de como eu estou enxergando o meu problema. Então, por exemplo, se eu estiver enxergando o meu problema como eu quero primeiro achar qual é a posição física onde eu vou colocar os meus pés e depois eu vou achar qual é a altura que eu vou medir a temperatura. Então, aí eu posso colocar 973, que eu vou primeiro, vamos dizer que eu vou achar a posição aqui na parte maior da sala. Aí depois eu vou dizer, eu quero nesse espaço aqui. Aí eu vou achar agora aqui no meio, vou dizer que seja esse quadrado, e aí a altura. Aqui nessa altura. Então eu peguei meu elemento. Agora se eu declarei 379, eu vou dizer primeiro qual que é a altura que eu quero. Vou pegar, vamos dizer que eu tenho uma régua, vou pegar minha régua e vou dizer, eu quero na posição 1, então aqui no meio. Aí depois, no 7, no 7 eu quero, então eu vou colocar de assim. Então eu vou chegar e vou dizer, eu quero que seja nessa altura. E aí depois eu vou percorrer dentro dela a dimensão. Tá? Então, é só o jeito que eu estou enxergando as coisas. Mas ela representa exatamente o mesmo elemento. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho quantos elementos? 189. Vamos dizer que eu tenho um vetor de temperatura com 189 posições. Cada uma dessas posições está representando um metro cúbico dentro da sala de aula. Multiplica todos. Tá? Então, esse daqui, ele tem 189 posições também. Tá. Qual dos dois é mais fácil? Por exemplo, eu quero achar o metro cúbico que está o projetor. Mais fácil pelo de cima, certo? Por quê? Como que eu vou achar nesse cara aqui? Fica difícil. Ambos, para o computador, são exatamente a mesma coisa. Para mim, é mais fácil enxergar esse cara aqui. Isso, mas eles são o mesmo elemento. Na sala dividida em 189 quadradinhos, você tem que achar um. Porque cada quadradinho é um metro cúbico. Mas dá exatamente a mesma coisa que dividir a sala, de 3 por 7 por 9. Tá? É exatamente a mesma medida. Tá. Como que o computador faz para achar qual é a posição? Porque para o computador armazena as informações de forma linear. Então, dentro da memória, eu tenho o seguinte, eu tenho a minha memória, tá? E aí, o que ele está fazendo? Ele vai chegar, quando eu declarei essa minha matriz, o que ele vai fazer? Ele vai dizer, beleza, você precisa de um espaço que caibe 189 floats. Então, beleza. Então, ele vai chegar aqui e vai reservar 189 floats. E aí, o que o computador vai fazer? Ele vai dizer, qual que é a primeira dimensão? 3. Então, ele vai chegar e vai dividir em 3 partes. Aí depois, cada uma dessas 3 partes são divididas em quanto? Em 7. Então, ele vai dividir cada parte em 7. Vamos ver se eu consigo fazer isso aqui. 1, 2, 3, 4. Tá. E aí depois, cada uma dessas pedacinhos vai ser dividida em 9 partes. Aqui. Vamos lá. Beleza. Tá. Entendeu, né? Então o computador tem que achar, porque para o computador, toda essa memória está de forma linear. Tá? Como que ele faz, por exemplo, se eu quisesse falar que a sala
na posição 0, 2, 3 é igual a 27.8. Como que o computador vai fazer para achar aonde que ele tem que salvar essa informação? Isso. Isso. Então eu tenho que trabalhar dentro de cada uma das dimensões, tá? Então 0 significa o quê? Então, por exemplo, nesse caso eu tenho 3 elementos, onde cada elemento tem tamanho 7 por 9. Então, certo? Então, esse primeiro aqui, o que ele está fazendo? Ele está vindo aqui, aqui ou aqui, certo? Então eu tenho, vamos dizer que seja x, y, z. Tá? Só para colocar número que fica mais fácil. Então, ó, aqui eu vou ter o x igual a 0, x igual a 1 e o x igual a 2, certo? Aí depois, aqui dentro eu tenho meu y igual a 0, y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, y igual a 4, y igual a 5. E o y igual a 6. Aí depois, y igual a 0, y igual a 1, y igual a 2, y igual a 3, y igual a 4, y igual a 5, e y igual a 6. Tá? Você multiplicou, não foi? Multiplicou quem? 2 por 3? Não. Não, é de 0 Não, porque aqui ó, tem 7, tá vendo? Porque é 0, por isso que tá ali. Como que a gente faz para achar uma posição? Então, por exemplo, o meu x, ele está me indicando quantas posições ele tem que pular para chegar de um x até o outro. Então, por exemplo, se ele está em x0, tem que pular 0 posições. Se ele está em x1, quantas posições ele teve que pular? Ou seja, quantos elementos eu tenho aqui no meio? 189. O y que vale 7, Mas dentro de cada mas dentro de cada y tem... Mas está muito dividido. Então, tenho quantos elementos? 63. Isso aí, 7 vezes 9. 63 elementos. Tá? Então eu tenho que cada x vai pular 63 elementos. E cada y vai pular quantos elementos? Cada y. Então, por exemplo, ó, eu cheguei aqui, estou aqui. Aí eu tenho que saber o y2. Quantos elementos eu tive que pular? Eu tive que pular esses 9, mais esses 9, mais esses 9. Então, para cada y, eu tive que pular 9 elementos. Por que 9? Porque é o valor que eu tenho aqui. Tá? Então, eu tenho que a conta vai ser assim, ó, x vezes 7 vezes 9.